Pessoal, então o segundo tipo de distância que a gente vai estudar vai ser a distância entre um ponto no espaço e um plano, tá certo? Então, o contexto é esse aqui, né? Imagina que a gente conhece um plano, tá? Tem a equação de um plano aí. E imagina que a gente tem as coordenadas de um ponto aí no espaço e a gente gostaria de descobrir, né, qual é a distância entre esse ponto e esse plano, né? Ou seja, qual é a distância entre o menor segmento, né? Digamos, o menor segmento que conecta esse ponto ao plano, ou seja, qual é o ponto do plano, né, que está mais próximo, né? Dito de outro jeito, sei lá, um pé da perpendicular a essa reta aqui, né, intersectando o plano, tá bom? Então, como é que a gente pode calcular isso? Tá? A minha afirmação é que se nós conhecermos, precisamos, né? Vou botar assim. Precisamos conhecer duas coisas a respeito desse plano aqui para poder calcular essa distância. A gente precisa um ponto A que viva no plano, tá? E a gente precisa um vetor normal. Só que o vetor normal a gente tem, né? Observa aqui já que está aqui, né? Como a gente tem a equação, né? A gente consegue ler através dos coeficientes, né, as coordenadas de um vetor normal, nosso plano π. Tá? Por quê, né? Olha só como é que a gente faz aqui, e talvez vocês já se lembrem de uma construção similar que a gente fez quando estava estudando retas no plano, né? A gente precisava calcular a distância entre um ponto e uma reta. Aqui a ideia vai ser um pouco similar, tá? Imagina que a gente conhece então esse ponto A que vive no plano, marcado aqui, e vamos, eu vou desenhar também o meu vetor N aqui, que é um vetor normal, tá bom? Então, olha só, quando eu conecto, né, esse ponto aqui, que eu sei que vive no plano, e aquele ponto P, cuja distância ao plano eu quero calcular, vamos lá, vou dizer assim, eu ganho um vetor, tá bem? E, bom, o que esse vetor tem de especial, né? Imagina agora a reta suporte desse segmento aqui, que está representando o meu vetor N, tá? Passando pelo ponto A. Então, a gente está interessado em calcular, veja que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Por quê? Porque essa distância aqui é a mínima possível, tá? Entre algum ponto do plano e esse ponto P, que possivelmente está externo, né? Tá bem? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode imaginar qual coisa, né? Imagina a reta que passa nesse ponto aqui e é paralela ao plano. Tá? Então, estou colocando ela aqui, estou colocando uma paralela a ela que vive aqui dentro do nosso plano, né? Então, qual é a ideia? Se a gente quer calcular esse tamanho aqui, tá? Sendo esses ângulos aqui todos de 90 graus, né? Porque esse aqui era porque a distância era mínima, esse aqui porque o vetor era normal, e esses dois aqui porque essa reta azul que eu desenhei aqui, ela é paralela a essa outra reta que está dentro do plano. Então, todo mundo é 90 graus. Então, se nós queremos calcular o tamanho desse lado aqui, desse retângulo que apareceu, a gente pode calcular o tamanho desse lado do retângulo, porque, bom, são iguais, né? Tá bem? E esse retângulo aqui, quer dizer, esse lado do retângulo aqui, ele pode ser interpretado como sendo o quê, né? Tá? Ou seja, essa construção já apareceu na nossa vida antes, tá? Então, essa construção, esse vetor que aparece daqui para cá é exatamente o vetor projeção do vetor AP sobre o vetor N, tá bom? Então, a conclusão que a gente chega é isso aqui, né? Tá? Outra importância, então, da projeção, né? Daí, a distância entre P e o nosso plano π, tá? Que é aquilo que nós queríamos calcular, vai ser o módulo do vetor
projeção desse vetor AP sobre o nosso vetor N. Tá bom? E agora, quer dizer, dito isso, né, já que a gente tem equação cartesiana, a gente tem as coordenadas do ponto, então eu vou deixar para vocês verificarem, no sentido de que a gente já fez uma verificação igualzinha quando a gente estava estudando distância entre uma reta e um ponto lá no plano, tá? No começo do curso. Então, a gente fez uma verificação igualzinha em todos os passos, então aqui é a mesma coisa, só que vai aparecer uma variável z a mais, né? Tá? Então, a verificação aqui, né? Verifique que escrevendo em coordenadas, a gente obtém uma fórmula análoga, tá? Ou bem parecida com aquela que nós obtínhamos estudando retas no plano, distância de um ponto até uma reta no plano. Escrevendo em coordenadas, obtemos, tu vai reconhecer quando eu escrever, né? Distância entre P e π vai ser o que? Adivinha, né? Módulo dividido por raiz quadrada. Só que aqui o que acontece, né? Aqui nessa raiz quadrada vai aparecer uma coisa que tem a ver com a norma desse vetor aqui, que agora tem 3 coordenadas e, portanto, vai ser a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, tá? E aqui, esse módulo aqui, né? Esse módulo vai ser do quê? A x mais by mais cz mais d, só que não assim, né? A gente precisa botar esse x aqui, esse y e esse z como sendo x do ponto, y do ponto e z do ponto. Então, se tu olhar lá atrás, nas tuas anotações, tu vai reconhecer que da onde vem essa fórmula e tu vai fazer uma relação dela com aquela que a gente fazia estudando retas no plano. Tá bom? Então, essa é a verificação. Agora, vamos fazer alguns exemplos, tá? Aqui, pessoal, então, pede para um exemplo de aplicação, né? Pede para calcular a distância entre esse ponto e esse plano. Tá? Então, aplicação direta da fórmula, né? Porque a gente tem aqui a equação do plano, né? Certo? E as coordenadas do ponto. Tá bom? Então, a distância entre P e π, né? O que a gente precisa fazer? Raiz quadrada módulo dividido por raiz, né? Então, o único cuidado que a gente tem que ter aqui aqui não está igual a zero, né? Como tá dito lá em cima, então a gente precisa passar esse menos 1 para o outro lado, tá? Porque tem que colocar igual a zero para poder aplicar a fórmula, né? Então, esse menos 1 vem para cá e a gente substitui, tá? Então, vai ficar, substituir 3 vezes a coordenada do ponto, menos 4 vezes a coordenada do ponto, mais 5 vezes a coordenada do ponto, que é menos 1. E agora tem que colocar aquele menos 1, não pode esquecer, menos 1. Tá? Então, substituir aí. E aqui vai ficar o quê? A soma, né, dos quadrados das coordenadas do vetor normal. Então, 3 menos 4 e 5. 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, vamos fazer a conta aqui para ver o que vai dar, né? Aqui vai dar raiz quadrada de quanto, né? Vai dar 25, né? Aqui eu tenho 16 mais 9, né? 16 mais 9 é 25. 25 mais 25, 50. Tá? E aqui em cima vai dar quanto? Aqui eu tenho 3. 3 positivo. E aqui eu tenho, então, menos 8. Certo? Aqui eu tenho menos 8. Isso, menos 8, menos 5 e menos 1. Então, vai ser 13, 14, né? 14 mais... Menos 14 mais 3, né? Então, menos 11. Deixa eu só conferir a conta aqui. Vai ser, então, 3 vezes 1, menos 4 vezes 2, e 5 vezes menos 1 e aquele menos 1. Então, ficou realmente, né? 8, 5 dá 13, 14 negativo com mais 3, tá certo. Tá?
Então, isso aqui ficou, no fim das contas, 11, né, pela raiz quadrada de 50. Esse termina o exemplo. Aqui, pessoal, um outro exemplo pede para calcular a distância entre esse ponto e esse plano π aqui, só que a diferença para esse exercício para o anterior, né, é que aqui o nosso plano está dado em formato paramétrico, né, tá certo? Como é que a gente sabe que é um plano, né? Digamos que não tivesse dito que, enfim, tivesse colocado um outro símbolo aqui, não soubesse que era um plano, né? Tu vê aqui que tem dois parâmetros, né? Dois parâmetros, lambda e mi, né? Tá? Então, isso aqui é um plano. Certo. Então, para a gente poder aplicar aquela fórmula que nós deduzimos, a gente, precisa passar para o formato cartesiano. Tá? Esse plano π. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, como é que a gente vai fazer? Lembra, né? Tá, então, colocando π em formato cartesiano. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso duas coisas, né? Eu preciso um ponto, e um ponto é fácil de encontrar, e o mais difícil é encontrar um vetor normal, né? Que tem que fazer uma conta usando o produto vetorial. Então, eu vou te lembrar, né? Ó, a gente pega os coeficientes de lambda, que aparecem como 1, e aqui não aparece, então é 1, 0. Então, 1, 0. Produto vetorial com, quais são os coeficientes de mi, né? 0, que não aparece, menos 1 e 3. Tá? Esses aqui são dois vetores que são geradores de π, né? No sentido de um conjunto diretor de π, né? Tá bom? Então, a gente pode fazer o produto vetorial entre esses dois sujeitos aqui, que são independentes, né? Porque senão não seria uma parametrização de plano. E calcular esse produto vetorial. Então, o resultado vai ser um vetor n, que é normal ao nosso plano π. Tá? Então, vamos lá. Fazendo a conta, é 1, é 2, é 3. Calcula o determinante. 1, 1, 0, 0, menos 1 e 3. Então, isso aqui vai ser o quê? É 1 que multiplica 3. 3 é 1. Tá? Vem menos é 2, multiplicando quem, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá? Então, ficou multiplicando 3. E o E3, o sinal positivo, né? Multiplicando quem? Apaga essa e essa, né? Então, vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse, ou seja, menos 1. Ou seja, o nosso vetor normal ao plano é 3, menos 3 e menos 1. Sim? E agora a gente pode encontrar um ponto A no plano, que é o ponto bom. O mais fácil sempre, né? Substituir lambda e mi igual a 0, né? Então, eu coloco lá, vai ficar 1, 1 e 0. Tá? 1, 1, 0 é um ponto de π. E daí a gente obtém a nossa equação cartesiana. Então, o nosso plano π vai ter a equação o quê, né? Do tipo 3x menos 3y mais z. Essa é a parte que eu obtenho a partir do nosso vetor normal que a gente já calculou. Mais um certo d igual a 0. E agora a gente usa, né, que esse ponto A vive no plano. Então, ó, 3 vezes 1 menos 3 vezes 1 mais 0. Tá? Substituir 0 aqui no lugar de z. Mais o d é 0. Isso implica o quê, né? Que 3 menos 3 mais 0 deu 0, então d é 0. Então, pessoal, uma correção aí, né? Eu me dei conta que tinha errado aqui. Então, o que foi que eu fiz de errado? Vamos lá, né? O nosso vetor está aqui, né? 3 menos 3 e menos 1. E eu coloquei para cá, né? O vetor normal, botei 3 menos 3 e mais 1. Né? Tá errado aqui, tem que botar aqui um sinal de menos, tá? Isso não vai influenciar na conta, né? Digamos, no cálculo do d, tá? Porque tem que substituir 0, né? Mas aqui vai influenciar, né? Menos, tá? Então, só uma pequena correção. Bom, seguindo agora, né? Agora que nós já temos, voltando ao que eu estava explicando, tá? Agora que nós já temos uma equação cartesiana do plano π, a
gente consegue calcular a distância usando aquela fórmula. Entre P e π, né, é módulo dividido por raiz quadrada. Tá? Então, de quem? Vamos lá, né? Aqui vai ser 3 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Tá bom? E módulo do que, né? Vamos lá, tem que substituir as coordenadas do ponto. Deixa eu voltar ali no enunciado para tu lembrar qual é o ponto, né? O ponto é 1, 3, 4, né? Tá, então eu tenho que substituir 1, 3, 4 na equação aqui. Então vai ser 3 vezes 1 menos 3 vezes 3 menos o 4. Tá? Então isso aqui vai dar no total. Tá? Foi só substituir. O D não existe, né? O D é 0. Tá? Então vai ficar o quê? Embaixo, né, vai ficar a raiz quadrada de 9 mais 1, né? Então, raiz quadrada de 19. E aqui a gente vai ter 3 vezes 3, 9, menos 4, menos 13, né? Com aquele mais 13, então vai ser módulo de menos 10. Ou seja, isso aqui é 10 por raiz quadrada de 19. Essa é a distância. Pessoal, aqui a gente tem um terceiro exemplo, né, que pede para determinar os pontos dessa reta R, né? Então, lá, essa reta R está dada no formato cartesiano, né? Ou seja, ela é descrita através de um sistema de equações cartesianas. Tá? Então, isso aqui individualmente é um plano, tá? E esse daqui individualmente é um plano, mas esses dois planos é fácil ver que eles são transversais e se intersectam ao longo de uma reta. Tá? Então, pede para determinar os pontos dessa reta aqui, cuja distância até esse plano aqui, que é determinado sim através da sua equação cartesiana, seja a raiz quadrada de 6. Tá bom? Para resolver esse tipo de problema, né, pontos de uma reta que distam tanto até um determinado lugar, né? Então, tipicamente é mais conveniente pensar na reta, né, não nesse formato aqui, mas no formato paramétrico. Então, vamos primeiro passar essa reta para o formato paramétrico. Tá? Aqui, o que a gente teria que fazer, né? A gente teria que, olhar para primeiro obter um ponto dessa reta, tá? E obter um vetor paralelo. Um vetor paralelo ele pode ser obtido, como nós já conversamos, né, pegando os vetores normais a cada um dos planos. Então, aqui no primeiro caso seria 1, 1, 0, né? Esse cara tem que passar para cá. E no outro aqui seria 0, 2, 1, fazer o produto vetorial. Eu vou te ensinar agora uma técnica, né, que às vezes, dependendo do caso, é aplicável, que, digamos, atalha um pouco das contas. Tá? O caso, digamos, o procedimento mais geral é esse que eu já te ensinei, que, precisa calcular o produto vetorial entre os vetores normais. Tá? Mas, às vezes, as equações são relativamente simples e a gente consegue isolar duas variáveis em função de uma terceira. Tá? E daí, essa terceira variável, a gente vai chamar de parâmetro. Tá? A gente vai dizer que é um lambda, né? E vai conseguir obter uma equação paramétrica dessa reta. Nesse caso aqui, né, vou botar assim, né? R, digamos, o que eu quero fazer, né? Eu vou isolar, o x já está isolado em termos de y, mas observa que o z também pode ser isolado em termos de y, então vai ser 2 menos 2y, né? Sendo que o x já é 2 menos y, tá? Então, essa reta R, né, ela já está essencialmente no seu formato paramétrico. Tá? A gente pode fazer assim, então, se a gente quer, né? Ó, isso aqui já está pronto, né? Então, basta a gente dizer que y vai ser o parâmetro lambda, tá bom? Então, a gente obtém que o x vai ser 2 menos y, que é lambda, e aqui a gente obtém que o z vai ser 2 menos 2y, que é lambda. E deixar lambda, ou y, né, percorrer todos os números reais. Isso aqui é uma equação paramétrica dessa reta.
Tá? Então é um truque aí que às vezes funciona, né? Dependendo do caso. Então a gente está interessado nos pontos dessa reta, então as coordenadas x, y e z vão ter que ter, digamos, esse formato aqui para viver na reta, né? Que distam raiz quadrada de 6 desse ponto aqui. Então como que eu vou fazer? Eu sei que raiz quadrada de 6 desse plano, né? Tá? Vai ter que ser igual ao que? A distância entre o ponto, e o ponto vai ter essa cara por viver na reta, então eu vou colocar assim, 2 menos lambda, lambda e 2 menos 2 lambda, isso aqui é o ponto, tá? Até aquele plano π. Então o que eu vou fazer? Eu coloco módulo sobre raiz e eu vou tentar o quê? Determinar condições sobre o lambda, né, que é o parâmetro, tá? Se eu consigo encontrar o valor do parâmetro, eu volto e substituo aqui na parametrização e obtenho os pontos, como está sendo pedido pelo exercício. Tá bem? Então eu tenho que colocar o que, né? Ó, primeiro, aqui embaixo vai ser as coordenadas, né, ao quadrado do vetor normal ao plano. Então vai ser 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Certo? E agora eu vou o quê? Eu vou substituir as coordenadas desse ponto aqui na equação do plano. Então vai ser o quê? X, né? O x é 2 menos lambda. Então 2 menos lambda menos 2 multiplicando o quê? Lambda. E agora menos o z, né? O z é isso aqui. Menos o 2 menos 2 lambda menos 1, porque menos 1, né? Porque, bom, tem que botar igual a 0 aqui, né? Tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. Então, vai ser aqui o módulo de quem? Vamos lá. O que vai ficar aqui embaixo, por exemplo, né? Aqui vai ser 2 ao quadrado, 4, 5, 6, né? Então, aqui ficou raiz quadrada de 6 embaixo. E aqui eu vou ter quanto? Vamos tentar fazer a conta aqui. Vai ser, observa, por exemplo, que esse menos 2 lambda vai cancelar esse menos 2 lambda aqui, porque tem o sinal de menos, né? Então, eu vou cancelar aqui, tá? E que outra coisa a gente consegue cancelar? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá. Bom, e os números, né? Então, 2 cancela menos 2, então dá para... E aqui ficou, então, simplesmente... Ficou simplesmente aquele menos lambda, não é isso? Menos lambda menos 1. Menos lambda menos 1. Tá? Então, aqui arrumando, né? Agora, resolvendo a equação, veja que isso aqui tudo aqui é igual a raiz quadrada de 6. Então, eu multiplico para lá, eu vou ter 6 igual o módulo de menos lambda menos 1, o que implica, então, que esse menos lambda menos 1 tem que valer duas possibilidades, ou mais 6 ou menos 6, tá? E de acordo com isso... Tá, pessoal, então concluindo aqui, né, basta para completar o exercício substituir esse segundo valor aqui lá na parametrização, né? Então, no primeiro lugar eu vou ter 2 menos 5, menos 3, depois eu vou ter o próprio lambda, que é 5, né? Depois eu vou ter 2 menos 2 vezes 5. Tá? Então, 2 menos 10, que é menos 8. Então, esses dois aqui são os dois pontos que pertencem à reta R e distam raiz quadrada de 6 unidades daquele ponto, perdão, do plano x menos 2y menos z igual a 1, que é o nosso plano π.